E galera, se a gente não planejar bem a solução antes de implementar o código, nada funciona. Fala, o mestre Alex Magalhães aqui e atualmente sou programador e engenheiro de dados na IBM. E hoje a gente vai resolver mais um probleminha do LeetCode. Bora pra tela do computador. Bora lá então, pessoal. Hoje a gente vai resolver o problema 121 do LeetCode, chamado Melhor momento para comprar e vender ações. É um problema classificado como fácil, beleza? Vamos lá. Você recebe uma matriz prices, onde prices i é o preço de uma ação no determinado dia, né? Você deseja maximizar seu lucro escolhendo um único dia para comprar uma ação, escolhendo um dia diferente no futuro para vender essa ação. Retorne o lucro máximo, não é qualquer lucro, que você pode obter com essa transação. Se você não conseguir nenhum lucro, devolva zero. Ou seja, se durante aquele período a gente conseguir só prejuízo, a gente pode retornar zero, né? Exemplo 1, preços. Aqui preço está traduzido, mas preços é equivalente a esse prices aqui, né? Uh, 7, 1, 5, 3, 6, 4. A gente tem uma lista de inteiros e a gente tem a saída como 5. E a explicação: compre no dia 2, preço 1, e venda no dia 5, preço 6. O lucro vai ser 6 menos 1, equivalente a 5. Observe que comprar no dia 2 e vender no dia 1 não é permitido porque você não deve comprar antes de vender, logicamente. E aqui a gente tem o exemplo 2. Preços 7, 6, 4, 3, 1 e a saída zero. Por quê? Porque nessa semana, nesse período, a gente só teve prejuízo, né? Por quê? Porque os dias anteriores, o preço está sempre maior que os dias posteriores. Então, não, aqui, após o 7 não tem nenhum número maior que o 7, após o 6 não tem nenhum número maior que o 6, após o 4 não tem nenhum número maior que o 4. Ou seja, a gente sempre vai ter prejuízo nessa transação, durante esse período, né? Então tá, pessoal. A gente pode pensar nesse problema de seguintes formas. Então tá, pessoal. Como é que a gente pode resolver esse problema? A gente pode interpretar de algumas maneiras esse problema, né? A gente pode olhar para isso daqui e interpretar como uma semana, se quiser. Pode olhar aqui primeiro, segunda-feira, segundo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, né? No caso, não teria o domingo, né? A gente pode. O tamanho da lista é a quantidade de dias que a gente tem. Então tá, vamos lá. Então a gente tem a nossa lista aqui. A gente tem a nossa lista com 6 elementos. Vou pegar aqui. Nossa lista com 6 elementos. 3. 2, 3, 4, 5, 6. Cadê aqui que é 6? Então tá, 6 elementos. O nome dessa nossa lista vai ser prices mesmo. Ou por semana, sei lá. A gente pode botar. Eu resolvi isso daqui interpretando como uma semana. Botar prices igual. Então tá, vamos lá. Aqui vai ser 7, 1, 5, 3, 6, 4. Então tá, a gente tem a nossa lista prices, onde o tamanho da lista, vou chamar de len igual quantidade de dias. Len é a quantidade de dias. Tamanho dessa lista aqui. Tá. E o que mais que a gente consegue entender aqui? O que o problema nos dá, pessoal? A gente precisa. ah, tá, o índice dessa lista aqui são nossos dias. Então vamos anotar isso daqui. Vou anotar algumas premissas. Esse processo de anotação é muito importante, porque índices, index, eu vou botar index igual
Dias. O que mais que a gente tem também? Que os values da lista, né? Values igual a price, preço. Então tá, a gente tem isso daqui. Esses dados importantes, né? O que mais? A gente pode tirar isso daqui. Você deseja maximizar seu lucro escolhendo um único dia para comprar. Então a gente sabe que, né, a gente sempre tem que ah, o índice da venda sempre tem que ser maior que o índice da compra, né? Isso daí é outra coisa que a gente pode subentender disso daqui. Então tá. O que a gente teria que ter no nosso. O que a gente entende também aqui, ó? Que lucro é igual dia de compra, dia de venda, na verdade, dia da venda menos dia da compra. Então a gente tem outra premissa aqui, outra coisa que a gente consegue tirar desse exercício ali, né? Então tá. Então tudo isso daqui. Cara, então o que que a gente poderia fazer, logicamente? A gente poderia percorrer a nossa lista, a gente poderia percorrer a nossa lista e comparar elemento a elemento, né? Porque, cara, se a gente fizer começar aqui do zero, o primeiro for e o segundo for, a gente começar do elemento posterior, que seria o 1, e ir comparando, né? A gente consegue, na verdade, a gente vai fazendo o cálculo do lucro, né? Porque o nosso primeiro for ia pegar o nosso dia de compra e o nosso segundo for ia pegar o nosso dia da venda, né? Então, a gente sempre ia calcular o lucro, só que tem um porém. Se, ó, porém é o seguinte, pessoal, se lucro, lucro atual for maior que o nosso lucro máximo, porque se lembra, a gente não pode pegar só qualquer lucro e mandar, a gente tem que pegar o lucro máximo que a gente pode ter dentro daquele período de dia. Se nosso lucro atual for maior que o nosso lucro máximo, o que a gente poderia fazer? A gente poderia trocar, né? Lucro máximo igual lucro atual. Então a gente poderia fazer isso daqui, ó. O lucro máximo seria o lucro atual, né? Então, essa é uma outra premissa que a gente poderia estabelecer. Por quê? Porque a gente não pode retornar qualquer lucro. O próprio exercício fala aqui, ó. A gente quer o lucro máximo. Se a gente pega e faz só esse cálculo aqui, e no primeiro resultado a gente retornar, a gente está retornando qualquer lucro. A gente não sabe se o lucro da comparação dos próximos elementos vai ser maior que o lucro que a gente, o primeiro lucro que a gente calculou. Então tá. Então com isso em mente, pessoal, a gente pode resolver o problema, né? A gente já tem bastante, a gente conseguiu levantar bastante dados e inferir bastante coisa a partir da informação que nos foi passada, né? Porém, pessoal, se tu tentar resolver esse problema com dois for aninhado, ou seja, uma complexidade de tempo de O n ao quadrado, provavelmente vai dar um erro de runtime lá no teu LeetCode quando tu fizer o envio. Basicamente, ele quer que a gente resolva esse problema em um tempo linear, e tem maneira de resolver esse problema em tempo linear. Só que essa solução de brute force, com dois for aninhado, vai ser bastante útil, porque a gente vai usar parte dela para construir a solução mais otimizada, que é em tempo linear. Bora lá? Então tá, pessoal, vamos lá para a implementação. Primeira coisa que a gente vai importar é o list, né, o data type list, from type import list, porque o LeetCode acaba usando notação de tipo. Aqui esse class solution, o LeetCode já nos dá, né? A gente vai ter um método chamado max profit, o lucro máximo. A gente vai passar self, padrãozinho, prices, que vai ser a nossa lista de inteiros, e vamos retornar o inteiro, que vai ser de fato o nosso lucro máximo obtido, né? Eu botei um PES aqui, porque só para ignorar isso daqui por enquanto. E aqui embaixo a gente vai ter o quê? Solution, que vai ser nosso objeto, né? Que vai ser a instância dessa nossa classe Solution. A gente vai ter prices 1, que eu chamei, né? Que vai ser aqueles prices que tem lucro, que o próprio LeetCode nos dá como exemplo, e prices 2, que é aquele price que não tem lucro, né? E aqui eu só estou chamando o nosso método do lucro máximo, passando prices aqui.
e pode ser prices 1. Então tá. Aqui vai ser a nossa primeira solução, pessoal. Solution 1, brute force, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode primeiro fazer o for, que vai pegar o nosso dia de compra, primeiro for, e o for que vai pegar o nosso dia de venda. Então tá, vamos lá. For e chamadinha, né? In range. Range até quanto, pessoal? Até o tamanho da lista, aqui o nosso nome dessa lista é prices, né? Só que eu vou voltar a fazer o seguinte, prices menos 1. Eu sempre faço isso, por quê? Porque agora quando eu escrever o segundo for vocês vão entender. Se eu botar for j, que vai pegar o nosso preço de venda, né? In range lane prices. Isso daqui vai acontecer o seguinte. Vai ser i mais 1 até o price final. E por que eu acabo fazendo isso daqui, pessoal? Porque basicamente, se eu boto os dois for para começar do mesmo elemento, eles vão ficar se repetindo desnecessariamente. A partir do momento que eu adianto o segundo for e faço o primeiro for não ir até o final, eu evito diversas repetições de alguns elementos. Então, basicamente por isso. Então tá, o que a gente pode considerar aqui? O nosso for 1, ele vai pegar o nosso preço de compra, o nosso for 2, o preço de venda. Então tá, o que a gente precisa calcular agora? O lucro. O que vai ser o lucro? Profit. Né? Botando em inglês aqui. E o que vai ser profit? Né? Profit, sei lá. Vai ser prices. Onde que está nosso preço de venda? Em J. Menos o nosso preço de compra. Prices. I. Tá. Isso aqui é importante. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai verificar se profit, que é o nosso lucro atual, for maior que o nosso max profit, que vai ser o nosso lucro. Esse lucro aqui eu vou instanciar aqui uma variável aqui em cima, que vai ser nosso lucro máximo vai começar como 0 e vai recebendo atribuições, né? Tirei aqui. Então tá. Se profit for maior que o se o lucro for maior que o lucro máximo, então a gente precisa fazer a troca do lucro máximo para receber um novo lucro, né? E no final a gente vai dar um return lucro. E por que isso daqui funciona, pessoal? Uma solução de força bruta. Porque a gente está instanciando, a gente está começando o nosso lucro máximo como 0. Ou seja, se só tiver prejuízo, ele já vai retornar 0 por padrão. Se não tiver, ele vai fazer essas verificações. Ele vai verificar o price J, que é o nosse preço de venda, menos o price Z, que é o nosso preço de compra, e vai guardar no lucro. E vai verificar se esse lucro vai ser maior que o nosso max profit que está iniciando em 0, né? Se for maior, efetua a troca e retorna. No final, o lucro máximo sempre vai estar, obviamente, guardando o maior lucro possível, né? Se a gente não tivesse essa parte do código, a gente já tá retornando qualquer lucro. O primeiro lucro que vier, a gente retorna. E não é isso que o problema pede, né? Então, vamos ver se essa solução de força bruta está de fato funcionando aqui. E por que a gente vai usar ela para a próxima solução, uma solução bem mais otimizada. Tá? Então, vou passar esse prices 1 para o nosso método. Eu vou rodar isso aqui novamente. Essa implementação eu vou rodar. Ó, 5. Tá? E vou rodar prices 2 aqui. Vamos ver. 0. Beleza, funciona. Só que por que a gente não pode enviar essa solução simplesmente? Ah, Alex, envia e dane-se. Não. Se eu copiar essa solução e pegar essa solução e mandar lá pro LeetCode, cara, opa, copiei aqui. Vou mandar pro LeetCode. O que ele vai nos dar? Vamos dar um submit direto. Tá demorando um pouquinho. Cara, ele deu time limit, etc. Por quê? Porque essa solução
Ele deu tempo, ele excedeu o limite de tempo. Porque, cara, uma maneira do LeetCode dizer que ele não quer que faça em tempo quadrático, basicamente. Provavelmente ele botou uma entrada que, que esse algoritmo não conseguiu processar no tempo limite que ele deve ter ali e deu erro. Então, basicamente, a gente precisa de uma solução mais otimizada, uma solução mais rápida, né? Então, tem alternativas mais rápidas que um tempo quadrático. Bora lá, pessoal, para a implementação da nossa segunda solução. Essa nossa segunda solução vai ser em tempo linear, ou seja, a gente vai ter apenas um laço de repetição. E qual o segredo dessa segunda solução? Para a gente fazer o cálculo do lucro, a gente precisa dia de venda menos o dia de compra. O segredo aqui está a gente armazenar o dia de compra em uma variável. A gente armazenar o dia de compra em uma variável e comparar com o elemento que está sendo iterado no nosso laço de repetição, a gente consegue de fato sempre ter o laço lucro. Então vamos lá, a implementação fica mais fácil de visualizar. Então a gente vai ter o nosso max profit, o nosso lucro máximo, que vai ser inicializado como zero. E a gente também vai ter agora uma nova variável que vai ser chamado tempo de compra, buy time. E a nossa variável vai ser inicializada como prices zero. O que é price zero, Alex? É o nosso primeiro elemento da lista para servir como base de comparação. O que a gente vai implementar agora? O nosso for price in prices, né? For price in prices, não precisa daquele range, aquele len, toda aquela parafernália. Não, pessoal, não precisa porque a gente não precisa usar o index de fato agora, né? Então, a gente não precisaria de toda aquela parafernália. Então, tá. Ali eu usei porque eu botei o index mais 1, então a próxima posição do index. E então foi relevante para aquilo, para evitar comparações de elementos repetidos. Então, for price in price. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um if aqui. E o que vai ser o if? Se by time for maior que meu preço atual, então o que eu vou fazer? Opa, meu preço atual, eu vou fazer o seguinte: eu vou trocar preço, price, com by time. Por que eu vou fazer isso? Porque o nosso preço de compra sempre precisa ser menor que o nosso preço de venda. Nosso price aqui, pessoal, seria nosso preço de venda. Na primeira iteração, price by time vai ser o mesmo elemento, né? Porque eu não avancei nenhuma posição. Poderia avançar, eu não avancei posição, então price by time vai ser o primeiro elemento. Então vai comparar 7 com 7. E eu vou ter um outro if, pessoal. Aqui que está o segredo também. Outro if. O que é outro if? Se by time for menor que price, o que eu posso fazer? O que eu entendo? For menor que price. Então, cara, by time for menor que price, o que eu posso fazer, Alex? Se by time for menor que price, eu faço a troca. Se by time for menor que price, então eu posso fazer o cálculo do lucro. Então eu posso fazer profit. Então, price que seria o nosso preço de venda, né? Menos by time. Então, eu poderia até botar by price aqui, não sei se ficaria melhor, né? Então, tá. Profit, nosso lucro vai ser nosso preço atual menos o preço de venda aqui, né? Que tá fixo ali, pelo menos no momento tá fixo quando não efetuou a troca. Então tá. Price menos by time dá o nosso lucro. Se o nosso lucro. Agora a gente vai seguir a mesma lógica que a gente seguiu aqui, ó, pessoal. Padrãozinho. Se o nosso lucro atual for maior que o nosso lucro máximo, então a gente só efetua a troca. Lucro máximo, max profit. Então a gente pode efetuar a troca. Pode efetuar a troca. Opa. Então max profit igual a profit. Então tá. E o que eu vou retornar? Return max profit. Então tá, pessoal, vamos ver se está funcionando essa solução. Vou rodar aqui, prices, zero. Claro, pessoal, aqui ó, buy time, na verdade, buy time que recebe o valor do menor preço e não o contrário.
Preço recebe o valor do. Porque o preço vai ser o preço de venda, né? Esse price aqui. E buy time vai ser o preço de compra. Então tá. Vou testar aqui. Então, 5, price 1 e price 2, 0. Beleza. Eu vou até mudar o nome desse buy time pra buy price. Acho que fica mais legível, né, cara? Acho que fica mais entendível também. Buy price, buy price, buy price. Fica price, buy price, buy price, buy time, buy price. Então, acho que é mais buy price, price by price. Vamos ver se tá funcionando isso aqui. Se eu não esqueci um buy time aqui. 0. Então tá, pessoal, vamos submeter essa segunda solução na LeetCode. Copiar aqui o código. Eu vou colar aqui. Dar um run code. Runtime 54 milissegundos, aceito. Vou dar um submit. Runtime, né? 972 milissegundos, mais rápido que 98%, ponto 53, né? 98,53% em Python. E consumiu 25 megas de, né, 25 MB de memória. É isso, pessoal. Você tem alguma outra solução para esse problema? Deixa aqui nos comentários, dá o like no vídeo, se inscreva no canal para apoiar e ativa o sininho. Abraço, até o próximo vídeo.